Olá, bem-vindos a mais um estudo aqui da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Hoje, nós já estamos na nossa 10ª aula do estudo do tratamento dos espíritos. Junto conosco, hoje está a nossa irmã Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Silvio. Vamos começando aqui o nosso estudo com a nossa prece, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui juntos em estudo. E nossa prece também pedimos para que possam ser criadas e mantidas as condições benéficas necessárias a essa nossa atividade. Pedimos para que uma grande quantidade de recursos benéficos possam nos envolver, nos preparando aqui para a atividade de estudo, também nos dando toda a proteção necessária, a fim de que possamos desenvolver essa nossa atividade com toda a segurança, né, que nós necessitamos, num clima de paz, de harmonia, de equilíbrio. E pedimos também o amparo e assistência dos irmãos mentores espirituais, nossos irmãos instrutores espirituais, possam nos envolver nas suas boas mentalizações, impregnadas de qualidades morais, ampliando aí a nossa capacidade de compreensão e de entendimento para os ensinamentos que serão abordados nesta oportunidade. Assim, em agradecimento pelo que nós já estamos recebendo e por tudo que iremos receber, enquanto aqui nós estivermos reunidos, possamos formular a prece que o Mestre Jesus nos ensinou, pedindo para que essa prece possa subir às esferas superiores, retornando a nós em forma de bênçãos e fluidos, provendo tudo que nos seja necessário. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para tudo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos iniciar o nosso estudo. 10ª aula. Como proceder no tratamento dos espíritos. Nós vamos verificar então os princípios ou diretrizes do tratamento, segundo os recursos e as regras, né, gerais, o procedimento para o despertar dos espíritos e como conversar com os espíritos desencarnados. O nosso material já está sendo projetado aí na tela e também está disponível aqui na descrição do vídeo, com um link em que todos podem acessar esse arquivo também. Como proceder no tratamento dos espíritos? Podemos dividir o tratamento em duas etapas bem distintas. Uma indica os princípios ou diretrizes que orientam a conduta do doutrinador. Outra indica o procedimento a ser adotado com o espírito, após o doutrinador ter a segura informação do estado mental e espécie de espírito que está sendo objeto do tratamento. O tratamento dos espíritos, nas sessões práticas mediúnicas, utilizando-se a doutrinação ou a evangelização, através das mediunidades, depende, dentre outros, especialmente de 3 fatores: o campo mental em que o espírito se encontra, os fluidos que impregnam o seu corpo perispiritual, o estágio evolutivo do espírito. O campo mental é determinado pelo estado mental do desencarnado, e o estado mental é caracterizado pelos últimos pensamentos que emitiu quando estava encarnado, ou pelos últimos interesses nos quais centrou e canalizou os seus esforços e vontade, tornando a sua realização o foco central da sua vida, como encarnado. O tratamento do desencarnado é realizado eficazmente quando é rompido o campo mental
em que se insula e está enclausurado, vivendo no universo mental que criou. Rompido o campo mental, teremos acesso ao seu estado mental para, através de movimentações pertinentes e adequadas a cada caso, provocarmos uma renovação do pensamento, despertando e preparando o desencarnado para uma reorganização de caminhada no mundo espiritual. Os fluidos vitais que impregnam o corpo perispiritual do desencarnado, determinados pela forma que o desencarnado viveu a sua última reencarnação, e esses fluidos vitais são responsáveis pelas necessidades materiais que o perispírito se vê acometido. Essas necessidades materiais, ter fome, ter sono, ter e sentir sensações, precisar de habitação, criam a ilusão que o espírito possui um corpo de carne, como encarnado, em vez de perceber que só possui um corpo fluídico, mais etéreo e mais rarefeito. Este fenômeno do desencarnado possuir um corpo fluídico com necessidades materiais é explicado pela forma que viveu a sua última reencarnação, permanecendo muito ligado aos interesses materiais e sem cultivar ou sem se interessar pelo desprendimento dos bens dos interesses materiais. Ocorrendo o desencarne nessas condições, ao formar o corpo fluídico, que usará como desencarnado, o espírito capta fluidos vitais, que compõem o duplo etérico e materializam o corpo fluídico, o que criará as necessidades materiais para o seu corpo fluídico. O desencarnado, portanto, pelas leis de afinidades, terá um corpo fluídico densificado e materializado, que lhe dará as mesmas sensações do corpo carnal e que lhe impede de ver o seu corpo carnal, que morreu, e agora possui somente o corpo fluídico, etéreo e rarefeito. Caso tivesse se interessado pelos assuntos espirituais, ao desencarnar, os fluidos vitais não seriam captados e o seu corpo perispiritual seria mais rarefeito e etéreo. As movimentações realizadas durante a doutrinação e a evangelização dispersam os fluidos vitais do corpo fluídico do desencarnado, aumentando a sua capacidade de compreensão e entendimento. Referente ao estágio evolutivo, o espírito pode ser espírito novo, espírito de mediana evolução espiritual e espírito velho, cuja situação evolutiva e kármica interferirá enormemente no seu tratamento. Princípios ou diretrizes para o tratamento. O tratamento do desencarnado é orientado para tentar conseguir o seu despertamento. Para o despertamento do irmão desencarnados, podemos enunciar as seguintes regras gerais. O espírito comunicante é uma criatura de Deus. O espírito comunicante é nosso irmão, uma criatura de Deus. Pensa e sente como uma pessoa encarnada, como qualquer um de nós. Somente se diferencia do encarnado por não deter mais o corpo carnal que nós ainda detemos. Deve ser tratado com todo respeito, consideração e civilidade. O espírito comunicante não é coisa, tampouco é ser repugnante. É somente um irmão perturbado, que, por ignorância de verdade maior, das verdades ensinadas por Jesus, praticou atos e se deixou fixar em interesses que lhe causam dificuldades e anomalias no mundo espiritual. Deve ser considerado mais como um doente do que um réprobo e condenado pelas leis de Deus. Devemos entender que o espírito comunicante é conduzido a um local onde se realiza o trabalho prático mediúnico para ser despertado, auxiliado, ajudado em nome do amor, do bem e da caridade.
em obediência aos ensinamentos de Deus e de Jesus. Ele não é trazido para ser criticado, escarnecido ou ser acusado. Como bem enfatiza Allan Kardec, há perguntas que ninguém lhe faria em vida, com medo de faltar às conveniências. Por que tratá-lo com menor consideração após a morte? Devemos ter em mente que o espírito desencarnado tem sentimento e amor próprio. Devemos, portanto, tratá-lo com amor, bondade, civilidade, compreensão, tolerância, prudência, exatamente como gostaríamos que fôssemos tratados se estivéssemos na mesma situação em que ele se encontra. Fazer o prognóstico para saber que espírito é. Deve-se fazer um reconhecimento do seu estado e dos seus anseios, num rápido prognóstico, para verificar o estado mental, a sua ideia central, ou o interesse e a faixa vibracional em que o espírito comunicante se encontra. Deve-se fazer também um reconhecimento do seu estado sentimental, dos seus interesses e dos seus anseios. Não devemos, num primeiro momento, querer impor ensinamentos que para ele, no estado de perturbação em que se encontra, não significa nada. Ele não tem compreensão e entendimento do que lhe falamos. É necessário lembrar que ele se encontra em um estado mental proveniente de uma fixação mental. Colocado em uma organização mediúnica, pode falar, exteriorizando a fixação mental. Mas o seu estado mental não se altera. Na maioria das vezes, não nos ouve, e se nos ouve, não entende o que lhe falamos. E se nos entende, não se interessa pelo que lhe dizemos. Faz-se necessário, para um despertar eficiente, que seja estabelecida a comunicação entre o espírito comunicante e o doutrinador. É necessário, portanto, conversar com o espírito como se falássemos a outra pessoa encarnada, escutar atentamente o que ele fala e, se possível, despertar o seu interesse sobre o que lhe falamos, focalizando a sua atenção e interesse na palavra que lhe dirigimos. Estabelecida a comunicação, o doutrinador penetrou na faixa vibracional em que o espírito comunicante fixou o estado mental. Nessas condições, o despertamento é bastante facilitado, pois o espírito ouve, entende e está interessado no que o doutrinador lhe fala. Faz-se necessário este prognóstico para ser utilizada a técnica mais apropriada para despertar o irmão desencarnado comunicante, tendo em mente que, através do choque anímico causado pela organização mediúnica, o espírito comunicante pode ouvir facilmente o encarnado, devido à influência da carne sobre a organização perispiritual e espiritual do desencarnado. Enquanto que no mundo espiritual, o espírito desencarnado se enclausura na cela mental da sua fixação mental e se isola, e se torna difícil aos mentores espirituais penetrarem na sua faixa vibracional, já que é lei de Deus que não pode haver agressão e será respeitado o livre-arbítrio. Tem o doutrinador, portanto, de tentar penetrar na faixa vibracional, romper o estado mental e o campo mental do espírito comunicante continuar sendo auxiliado, com êxito no mundo espiritual, pois o tratamento não se encerra com o despertar. Penetrar na faixa vibracional do espírito. Deve-se penetrar na faixa vibracional do espírito comunicante, em outras palavras, estabelecer a comunicação, o diálogo com o espírito comunicante. Deve ser desenvolvido todo o esforço para não ser criado um monólogo, pois aí o despertamento se torna difícil, se não comprometido, e não se consegue realizar o despertamento do espírito desencarnado comunicante. O despertar
é conseguido de forma eficiente quando o espírito comunicante fica convencido racionalmente do que lhe é falado e explicado. Sem diálogo, o despertar não é totalmente obtido. Para estabelecer o diálogo, não é necessário conjugar os mesmos interesses, nem os anseios ou aspirações do espírito. Existem inúmeras maneiras e formas de penetrar na faixa vibratória do espírito comunicante. A prática no exercício do diálogo com os espíritos desencarnados norteará o doutrinador sobre a melhor maneira de estabelecer o diálogo. Não estabelecido o diálogo de uma maneira, tentar de outra, até obter o interesse do espírito comunicante. É necessário observar e ter em mente que o espírito comunicante poderá ser um espírito mistificador ou endurecido, que tentará esconder a sua verdadeira situação. E, para isso, mentirá e enganará nesses casos. O espírito poderá ser desmascarado por médium vidente, evangelizado ou pelos mentores espirituais, através da faculdade mediúnica do próprio doutrinador, de outros médiuns, bem como compelindo o espírito comunicante a falar a verdade. É necessário ainda enfatizar que a verdade será descoberta se o grupo espírita for constituído de trabalhadores sérios, bondosos, caridosos e amorosos, seguidores das leis e dos ensinamentos de Deus. Em caso contrário, tanto o doutrinador como os médios serão enganados e mistificados e poderão até serem obsedados por estes espíritos que, logo após ou durante os trabalhos, se apresentarão como mentores espirituais e espíritos iluminados, trabalhadores de Deus e de Jesus. Promover o despertamento do espírito. Generalidades. Genericamente, o despertamento deve ser processado por tratamento com a mobilização de fluidos benéficos quando o espírito se apresentar com enfermidades que obliteram a sua razão e impede de se comunicar com o doutrinador. O espírito sente dor intensa. É necessário amenizar as suas dores e sofrimentos para ter acesso à faixa vibratória, pois o espírito comunicante centraliza a atenção somente na sua dor e no seu sofrimento, e não dá atenção a outras coisas. Conhecendo a sua ideia central, ou o seu interesse, utilizar o conhecimento doutrinário e evangélico para despertá-lo pela razão. Quando não for conseguido o seu despertar racionalmente, utilizar-se o sentimento. Com o amor, movimentam-se recursos imponderáveis e ignorados, que escapam à nossa compreensão, rompendo o campo mental, o estado mental e dispersando os fluidos malévolos que impregnam o espírito comunicante e deixando-o acessível à penetração na sua faixa mental, permitindo a renovação mental. Penetrando-se na faixa vibratória do espírito comunicante e fazendo-se rapidamente, passa-se para a aplicação da técnica mais adequada para promover o despertamento do espírito comunicante. Despertamento. Sintética e especificamente para o despertamento do espírito comunicante, aplica-se como regra geral. 1. A razão, tentando por argumentos lógicos e racionais despertar o espírito. 2. O sentimento, quando existe fixação mental, estado mental ou alienação mental, que obliterará o diálogo.
cria-se após condições para aplicar-se à razão. 3. A regressão a vidas pretéritas, quando o espírito necessita ficar convencido da justiça divina pela aplicação da lei de causa e efeito e das leis de reencarnações sucessivas. 4. Transporte aos umbrais. Para o espírito verificar o estado em que ficam os espíritos que praticam o mal e como ele próprio deverá ficar se continuar praticando o mal. 5. Transporte aos mundos superiores. Para o espírito verificar o estado em que ficam os espíritos que praticam o bem e as moradas mais evoluídas que na Terra. 6. A transformação perispiritual normalizada. Para o espírito recuperar a forma perispiritual normal, humana, equilibrada como complemento da renovação mental. 7. A transformação perispiritual desequilibrada. Para o espírito observar o afloramento da ruindade, do ódio e de todas as viciações mentais que reúnem em torno de si e se agregam ao seu perispírito, enxergando como os fluidos malévolos o deixam, comumente se enxerga em forma animalesca. 8. Recursos diversos, aplicados e movimentados pelos mentores espirituais. Deve-se renovar o estado mental do espírito comunicante com os ensinamentos doutrinários e evangélicos, pois o espírito comunicante, após despertar, se sente desprotegido, inseguro, intranquilo, percebe que não conhece todo o mundo espiritual e sente necessidade de amparo e proteção, até mesmo um espírito endurecido e embrutecido. Convencê-lo da proteção de Deus e de Jesus, que Deus é o Pai amoroso, boníssimo, infinitamente misericordioso, que sempre concede uma nova oportunidade, até mesmo aos mais comprometidos perante a lei, para crer em Deus e em Jesus, que ele será cuidado, amparado e ajudado. Irá receber ensinamentos, as informações e os esclarecimentos sobre o mundo espiritual pelos trabalhadores de Deus e do Mestre Jesus, que amam o irmão e quer o seu bem. Deve-se transmitir esperança, conforto e ânimo ao espírito comunicante. Deve-se solicitar o encaminhamento do espírito comunicante para os trabalhadores de Deus e de Jesus continuarem a tratar, doutrinar e evangelizar o irmão desencarnado comunicante no mundo espiritual e, se possível, para o espírito comunicante, dar graças a Deus para que acompanhe os mentores espirituais. Procedimento para o tratamento. Lembrando dos ensinamentos da aula anterior, no tratamento de espírito em um centro espírita, participam 5 elementos. 1. O espírito perturbado. 2. O médium. 3. O doutrinador. 4. Os fluidos. 5. Os mentores espirituais. O esforço conjugado destes elementos poderá levar ao tratamento do espírito atingindo a fase de despertamento. Como regra geral, procede-se da seguinte maneira: se o espírito comunicante não é mau, somente desconhece que está desencarnado. Neste caso, o despertamento é obtido racionalmente, esclarecendo-se ao espírito comunicante que ele está desencarnado, ou popularmente falando, que já morreu. E nos casos que se fizer necessário, esclarecer que ocorreu a morte do corpo carnal, mas o espírito não morre porque é eterno.
além de mostrar a cena do seu desencarne, através do condensador ectoplasmático, aparelho do mundo espiritual manipulado pelos mentores espirituais, ou pela análise do corpo carnal do médium, que o espírito utiliza para falar com o doutrinador e que o espírito pensa que é o seu corpo. Se o espírito não é mau, desconhece que está desencarnado e sofre intensamente, e o sofrimento impede o diálogo. Neste caso, é necessário primeiramente tratá-lo, movimentando fluidos e recursos e benefícios do mundo espiritual. Pede-se o tratamento para Jesus e para os seus trabalhadores. Após ser tratado, o espírito comunicante adquire momentaneamente a lucidez necessária para poder dialogar com o doutrinador. Tenta-se o despertar racionalmente. Se houver dificuldade, mostrar a cena do desencarne e, se necessário, fazer regressão a vidas pregressas para o espírito comunicante entender o motivo do seu sofrimento pela lei de causas e efeitos. Se o espírito não é mau, sabe que está desencarnado, mas está sendo usado por outros espíritos encarnados para praticar o mal. Nesse caso, despertá-lo racionalmente, utilizando os conhecimentos doutrinários e evangélicos. Convencê-lo que está sendo enganado por quem está mandando. Se o espírito comunicante oferecer dificuldades, invocar o espírito mandante para ser despertado. Se for desencarnado, ou para ser doutrinado e evangelizado, se for encarnado. Embora o espírito encarnado, em perispírito, não irá se lembrar do que conversou ou ouviu durante a doutrinação. Pedir para os mentores fixarem na sua mente as informações a respeito da doutrina espírita e estudar, e pedir para que ele aguarde o fim dos trabalhos que os mentores o levarão com segurança ao encontro do seu corpo físico, que está dormindo em algum lugar. Se o espírito é mau, sabe que é desencarnado e que está praticando o mal. Apresenta-se com aparatos e apetrechos, amuletos, a que atribui poderes. Nesse caso, é necessário primeiro destruir e dispersar esses aparatos, apetrechos. Para isso, utiliza-se a prece com fé e amor. Após dispersar o que lhe atribuía poder, o espírito fica desarmado e indefeso. Tentar despertá-lo pela razão. Se oferecer resistência, pela regressão às vidas pretéritas. Se resistir, pelo transporte aos umbrais. Se resistir e não for comprometido, utilizar os recursos diversos, mobilizados pelos mentores espirituais, conseguido através do doutrinador, com grande concentração e intensa vibração de amor e vontade de ajudar o espírito comunicante. Esses recursos são mobilizados somente através do amor, onde o doutrinador contribui com intensa vibração de amor e energia. Em casos extremos, se o espírito comunicante resistir e for muito comprometido com a lei e muito endurecido, provocar a transformação perispiritual desequilibrada, onde o espírito irá se transformando, assumindo a forma perispiritual animalesca. Parar o processo quando o espírito comunicante se convencer que está se transformando, ordenando-lhe que pense em Deus e em Jesus e peça ajuda. O doutrinador deverá também pedir e rezar para que o espírito comunicante retorne à forma perispiritual humana. É um recurso aconselhado para situações especialíssimas, como um dos últimos recursos. O doutrinador deve conhecer bem a doutrina, ter bastante fé em Deus e em Jesus e ter amor.
espírito é mau, sabe que é desencarnado e que está praticando mal, apresenta-se na forma perispiritual animalesca, todavia fala como pessoa. Nesse caso, solicitar os recursos diversos envolvendo o espírito comunicante com intensa vibração de amor e energia. É necessário dispersar os fluidos maléficos que envolve o espírito comunicante, romper o seu campo mental e o seu estado mental. Racionalmente, tentar o despertamento utilizando os demais recursos, se necessário. No final, através da prece, com intensa vibração de amor e energia e estimulação magnética ao espírito comunicante, provocar a transformação perispiritual do espírito comunicante, deixando-o na forma humana equilibrada e normal. Se o espírito se apresenta na forma animalesca, não fala, somente emite sons. Neste caso, solicitar os recursos diversos, envolvendo o espírito comunicante com intensa vibração de amor e energia, para provocar a transformação perispiritual, deixando-o na forma humana, dispersando os fluidos maléficos que o envolvem, rompendo o campo mental e o seu estado mental. Obtida a transformação perispiritual, dialogar racionalmente para despertá-lo através dos ensinamentos doutrinários e evangélicos. Se o espírito se apresenta alienado, está confuso, não sabe nada, está como inconsciente. Nesse caso, o seu estado de alienação é profundo. Há alteração intrínseca na natureza do perispírito. Envolvê-lo em intensa vibração de amor e energia, solicitando a mobilização de recursos a Jesus e aos seus trabalhadores. O tratamento processar-se-á pelos mentores espirituais e no mundo espiritual. Utilizar a razão e o sentimento somente após o tratamento para tentar conseguir o despertamento, ou, no mínimo, o desligamento do espírito comunicante para ser conduzido para o tratamento no mundo espiritual. Lembramos que existem inúmeras situações complexas de perturbação espiritual que não estão sendo abordadas pelos enfoques expostos e que, portanto, devem receber tratamento especializado. Estamos somente enfocando os casos em que o espírito desencarnado pode ser despertado, saindo do estado de perturbação em que se encontra. Como conversar com os espíritos desencarnados? Sempre lembrando que o espírito comunicante é uma criatura de Deus, tem necessidades e anseios, exatamente como qualquer um de nós, temos de nos comunicar com ele atendendo aos ensinamentos de Jesus. Tratar todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Não julgueis para não seres julgados, porque com o juízo que julgares os outros, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Portanto, a conversa com o espírito comunicante deve, como regra geral, ser um diálogo e não um monólogo, entendendo o diálogo como uma forma de comunicação em que ambas as partes falam sobre o mesmo assunto de interesse e se entendem. O monólogo é outra forma de comunicação em que uma parte fala. Não se sabe se é sobre assunto de interesse comum, nem se está ocorrendo o entendimento, pois a outra parte permanece silenciosa, sem dar a sua opinião. Há médiums ou espíritos comunicantes em que ocorre a necessidade do monólogo, mas deve ser limitado a esses casos restritos e excepcionais. A regra geral
é o diálogo. Bem, o nosso estudo de hoje vai terminando por aqui. Continua, na sequência da apostila, uma série de detalhamentos sobre as possibilidades aí de diálogo com os espíritos. Recomendamos que todos possam ler. Nós agradecemos a atenção de todos e convidamos para que na próxima semana possamos estar juntos mais uma vez, continuando aqui com o estudo do tratamento dos espíritos. Possamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus e, em nossa prece, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudo e agradecemos pelos bons recursos que a espiritualidade nos coloca à disposição, a fim de que possamos ter as melhores possibilidades aí para o estudo e para o aprendizado. Agradecemos aí aos irmãos mentores espirituais, trabalhadores de Deus e de Jesus, que nos orientam, nos envolvem nas suas boas mentalizações, colaborando também para o nosso aprendizado. Eu vou pedir para que a nossa irmã Sandra possa formular a prece de encerramento aqui do nosso estudo de hoje. Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e erros, mas nos livre e liberte de todo o mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Deus. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, e em nome de Jesus, nosso Mestre, declaramos por encerrado o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem e nos protejam. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.